Boa noite a todos e a todas aqui presente. Eu quero começar o nosso estudo convidando a todos e todas para a gente fazer uma vibração para a nossa querida irmã Estela, que desencarnou na última quarta-feira. E para fazer essa vibração eu vou ler uma prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na coletânea de preces. E essa prece está no item 60, por alguém que acaba de morrer. Então peço que vocês me acompanhem. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de Estela, que vindes te chamar para vós. Possam as provas que ela suportou na terra lhe serem contadas, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Bons espíritos, que viestes recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assistia para ajudá-la a se despojar da matéria. Dai-lhe a luz e a consciência de si mesma, a fim de tirá-la da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna feliz. Estela, vindes de reentrar no mundo dos espíritos e, entretanto, estais aqui presente entre nós. Vede-nos e nos ouvis, porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível, que vindes de deixar e que logo será reduzido a pó. Deixastes o grosseiro envoltório, sujeito às vicissitudes e à morte, e não conservastes, senão o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não viveis mais pelo corpo, viveis da vida dos espíritos. E essa é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tendes mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podeis, de hoje em diante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Ides percorrer o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade, ao passo que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde nos retém nosso corpo material, semelhante para nós a um pesado fardo. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós, e em presença de tanta grandeza compreendereis a vaidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis das quais os homens fazem as suas delícias. A morte não é entre os homens, senão uma separação material de alguns instantes. Do lugar de exílio, onde nos retém ainda a vontade de Deus, assim como os deveres que temos a cumprir neste mundo, nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos será permitido nos reunirmos a vós, como estáis reunida com aqueles que vos precederam. Se não podemos ir perto de vós, podeis vir perto de nós. Vinde, pois, entre aqueles que vos amam e que amastes. Sustentai-os nas provas da vida, velai sobre aqueles que vos são caros. Protegei-os segundo o vosso poder e abrandai seus pesares pelo pensamento de que estáis mais feliz agora, e a consoladora certeza de estarem um dia reunidos a vós no mundo melhor. No mundo em que estáis, todos os ressentimentos terrestres devem se extinguir, para a vossa felicidade futura, de hoje em diante, que possais a eles ser inacessível. Perdoai, pois, aqueles que procederam mal para convosco, como vos perdoam os que podeis ter procedido mal para com eles. Assim seja, então, que nossa irmã Estela esteja recolhida junto à espiritualidade,
e acolhida por toda a espiritualidade que faz esse trabalho tão maravilhoso nesse momento da nossa passagem. Bom, quando eu comecei a pensar na sistematização desse estudo, me veio então à memória a forma como era a minha relação com Deus e, portanto, a minha relação de comunicação com Ele. E eu quero partilhar com vocês um pouco sobre isso. Minha formação religiosa inicial é católica e eu não sei se por uma falha no meu entendimento, mas por muito tempo eu acreditei que Deus era um velhinho que ficava ali no céu e de lá ele monitorava tudo o que acontecia aqui embaixo na terra. E por muito tempo eu pensei no Deus numa forma humana. Então, um velhinho de barba branca, um olhar terno, que deveria ter uma voz meio rouca, mas bastante dócil. Graças a Deus, o Deus que eu imaginava a minha vida toda sempre foi muito bondoso. Mesmo assim, eu nunca me senti plenamente conectada a Ele, sabe? Por mais que eu tentasse, minha comunicação com Ele era falha, não tinha... Eu não conseguia sentir Ele de verdade. Ouvir, como tantas pessoas me diziam, e me dizem ainda, né, que o ouvem. Por muito tempo, então, eu achei que eu não fazia parte das pessoas que Deus tinha escolhido, né, que eram escolhidas por Ele. E, portanto, eu de fato sempre precisaria de algum tipo de intermediação, né? E eu recorria, enfim, aos santos que eu conhecia, né? Alguém que pudesse intermediar os meus pedidos junto a Deus. E essa conexão ia ficando cada vez mais distante. Bom, quando eu comecei a estudar então a doutrina, eu tive o primeiro contato com o livro dos Espíritos. Eu comecei então a suspeitar que a minha dificuldade de conexão com Deus acontecia exatamente porque eu humanizava Ele o tempo todo. Eu sempre queria dar uma forma humana para Deus. E eu não entendia Ele como todo. Eu não compreendia que Ele é tudo, que Ele está em tudo, da forma como eu compreendo hoje, né? Que eu sou parte dele, inclusive. Sim, né? Como espíritos que nós somos, eu, você, enfim, cada um de nós somos parte dele, né? No livro Fonte Viva, inclusive Emmanuel, ele nos diz isso claramente. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Então é meio que a gente tem o DNA de Deus, né? Nós somos filhos dele de fato. Mas antes isso não era muito claro para mim. Por mais que eu soubesse que eu era filha de Deus, né? E reivindicava o fato de ser filha de Deus. Eu ficava tentando entender por que eu não conseguia me conectar a Ele quando eu rezava, né? Quando eu fazia minhas orações. E inclusive essas orações, elas pareciam assim muito vazias de sentido. Porque eu rezava e parece que nada acontecia. Bom, acontece que em algum momento as coisas começaram a se clarear um pouco. E eu agradeço muito assim por ter conseguido enxergar essa luz ainda nessa encarnação, né? E eu acho isso muito positivo. Pensando no nosso processo evolutivo, entender onde é que está o problema da nossa desconexão com Deus em uma encarnação, acho que é muito positivo e faz a nossa vida ter um outro sentido. Pelo menos a minha foi assim. Pois bem, quando eu então comecei a enxergar essa luz, né, foi possível então perceber e viver de verdade essa conexão com Deus. E daí eu compreendi então... eu compreendi melhor o que a gente chama de gratidão, como é que Deus conversaria comigo e como é que eu poderia ouvi-lo, inclusive, né? Parece que tudo fez mais sentido, vamos dizer assim, né? Bom, deixa eu beber uma aguinha. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo dedicado à prece. E eu me baseei muito nesse capítulo, para
para pensar nesse estudo de hoje, né? E ele faz esse estudo da prece e dessa conexão com Deus. Então eu quero partilhar alguns pontos desse capítulo com algumas reflexões que eu fiz, tá? Longe de ser aqui verdade absoluta, foram alguns entendimentos que eu fui tendo enquanto eu lia. Então, primeiro sobre a qualidade da prece, Jesus então define essa qualidade de forma muito clara, né? Quando ele diz: ore secretamente, sem estardalhaço, sem gritaria, né? Sem barulho. Não há necessidade de muitas palavras, e nem que elas sejam muito bonitas, muito poéticas, né? Basta que elas sejam sinceras, que elas saiam do seu coração. Se você tem algo contra alguém, né? Que é uma outra definição de Jesus, né? Da qualidade dessa prece. Se você tem algo, né? Se eu tenho algo contra alguém, antes de orar, é preciso então fazer o exercício do perdão. É preciso que eu busque perdoar essa pessoa, qualquer que tenha sido o mal que ela tenha me feito. Porque senão, se eu tiver um coração cheio de mágoa, um coração ferido, agredido e, portanto, entornando mágoa, como é que eu vou ser sincera na minha conversa com Deus? Como é que eu vou conseguir elevar o meu padrão vibratório a ponto da minha prece, da minha oração chegar até Deus de forma certeira, né? Uma outra premissa é ore com humildade, né? Na certeza de que sim, nós somos pecadores e necessitamos da piedade divina. Então é muito importante que a gente se coloque nesse lugar, por mais que já tenhamos alcançado grandiosas conquistas na nossa caminhada evolutiva, né? E eu sei que nós conquistamos, cada um de nós, né? Eu, por exemplo, quando olho para o meu passado, um passado ainda muito recente, eu percebo quanto que eu já caminhei rumo à minha jornada evolutiva. Mas eu ainda sou muito, muito, muito necessitada dessa piedade divina. Se eu não me colocar nesse lugar, eu não consigo criar, eu não consigo entender e me aproximar dessa conexão com Deus. Uma coisa que é muito importante é que quando a gente for fazer algum tipo de avaliação da gente mesmo, né, da gente mesma, é extremamente importante a gente examinar os nossos defeitos e não as nossas qualidades. Então, ao invés de ficar elencando todas as qualidades que eu já tenho, que graças a Deus são muitas e significativas, né? Eu preciso elencar ainda, pensar nos meus defeitos e no que eu tenho que melhorar. E se eu for me comparar com alguém, mais ainda, eu preciso procurar em mim os meus defeitos e não me comparar com alguém a partir das minhas qualidades. Porque as qualidades são algo que é alguma coisa que eu percebo, né? E nós temos dificuldade de perceber qualidade nos outros. Muitas vezes é muito mais fácil perceber os defeitos, né? A gente se compara com o outro, na maior parte das vezes, dizendo: ah, não, mas eu já não faço mais isso, fulano ainda está lá falando mal do colega, né? Olha o que eu estou fazendo. Então, isso também possibilita trazer qualidade para o meu momento de oração, trazer qualidade para esse momento de profunda conexão com Deus. Um outro ponto que traz também nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a prece, é sobre a eficácia dessa prece. Então, sim, Deus sabe de todas as coisas antes mesmo de nós. Né? Com certeza, o que eu estou falando e pensando agora, Deus já está ciente disso antes mesmo de mim. Mas se eu necessito de algo, eu preciso pedir. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio nos concede o direito de escolher o que eu quero, né? Olha só que coisa maravilhosa. A piedade de Deus é tão grande comigo que Ele me olha e fala: olha, você tem o direito de escolher o que você quer e o que você não quer, né? Então Deus não vai agir na minha vida se eu não mostrar claramente a Ele, de forma humilde inclusive, o que eu necessito. Porque quando eu mostro, eu inclusive estou dizendo a mim mesma o que eu já consigo perceber de necessidade na minha vida.
né? Então eu preciso realmente verbalizar, eu preciso dizer a Deus. Então eu preciso pedir a Deus o que eu preciso, aquilo que eu percebo que necessito. Bom, isso não significa que só porque eu pedi, eu vou ser atendida, né? Deus tem sabedoria em suas ações e só Ele conhece a verdade absoluta, inclusive, né? Só Ele conhece o futuro que se vai desdobrar a partir das minhas ações. Então, tem coisas que eu vou pedir a Deus e Ele vai dizer, sim, minha filha, você está pronta para isso. Tem coisas que eu vou pedir a Deus e Ele vai dizer, não, de jeito nenhum, você não está pronta para isso, então vamos trabalhar um pouco mais, né? Ou então não tem condição de você ter isso, porque esse pedido vem de um lugar que ainda é egoísmo, né? Esse pedido vem de um lugar que ainda prevê o mal para o seu irmão, então não tem como você ter acesso a isso. E tem coisas que eu vou pedir a Deus e Deus vai dizer assim para mim, olha, espera um pouco, porque eu vou ter que mover céus e montanhas, vou ter que ajeitar algumas coisas para então você conseguir alcançar isso, né? Porque não está pronto ainda. Então é preciso a gente ter um pouco de paciência, porque o fato de eu pedir hoje à noite nas minhas orações da noite, não significa que amanhã eu já vou acordar com tudo já acontecendo na minha vida, né? Isso também faz parte dessa estrutura de humildade, a gente pedir e aguardar, né? Aguardar para entender como é que isso vai chegar ou não vai chegar nesse momento na nossa vida. Bom, um outro ponto é sobre a ação da prece, e que também é transmissão do nosso pensamento, né? Então a prece é uma invocação, né? Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Essa frase está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo. Então a prece é uma invocação, eu invoco algo, né? E essa invocação, ela me conecta, né, mentalmente com outro ser ao qual eu estou dirigindo a minha prece, né? Então isso é bem importante de ficar claro para a gente entender do que a gente está falando quando a gente fala de prece. Então, pela prece é possível manter próximos de nós, né, bons espíritos, por exemplo, que nos inspiram em bons pensamentos, né, em boas tomadas de decisão. Então, quando a gente eleva o nosso pensamento e faz uma prece, quando a gente, por exemplo, tá, inclusive no próprio Livro dos Espíritos, nesse momento, desculpa, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, fala um pouco sobre isso, né? Que, por exemplo, algo que a gente muito provavelmente recebe de pronto, de imediato quase, é quando a gente percebe que está muito afinizado com pensamentos ruins, equivocados, e a gente pede, a gente faz uma oração, faz uma prece e pede, Deus, afasta de mim esses pensamentos, não permita que eles cheguem até a minha mente, não permita que eles façam morada no meu coração. Muito provavelmente, imediatamente vão ter bons espíritos, se você pediu de coração, assim, com muita humildade e com muita sinceridade, vão ter bons espíritos ali no seu entorno que vão te ajudar a se livrar desses maus pensamentos e se afinizar com bons pensamentos e boas tomadas de decisão, né? Isso é muito maravilhoso de saber, né? Porque nós temos aqui o remédio para todas as vezes que a nossa mente está se afinizando com coisas ruins, com coisas negativas, né? Então, olha aí o que nós podemos fazer. E várias vezes ao dia, né? Quantas vezes a gente tem aquele súbito de raiva e começa a pensar tantas coisas ruins, né? Nesse momento a gente precisa parar, respirar e... Jesus, Deus, me ajuda, tira de mim esse pensamento, né? E aí a gente consegue então pensar em outras coisas, né? Bom, uma outra coisa é sobre o entendimento do que significam as palavras de oração. Então, é muito interessante essa parte, porque nós temos, assim, enfim, grupos, até nós próprios, né? Muitas vezes a gente pensa em palavras bonitas, palavras que a gente nem conhece o significado, ou até mesmo começa a pensar... Uma vez eu participei, e aqui sem nenhum tipo de crítica, mesmo para trazer para esse contexto, eu participei de algum tempo de grupos de oração.
E tem uma prática de rezar em línguas, né? Então, enfim, são palavras muito desconectas, pelo menos para mim na época pareciam muito desconexas, e que eu não conseguia entender nada do que estava sendo falado. Para mim, naquele momento, com toda a minha, meu Deus, humildade, de falta de conhecimento mesmo, parecia só um monte de gente gritando, e eu não conseguia entender nada. Eu não senti nenhum tipo de conexão, eu não senti nada, né? Eu realmente parece que nada estava acontecendo. Realmente parecia um monte de gente só gritando, né? E falando coisas que eu não conseguia compreender. Então, olha só que bonito. Deus, ele lê no fundo dos nossos corações, né? Ele vê o nosso pensamento, ele tem conhecimento da sinceridade que habita dentro da gente. Então, não adianta a gente tentar enganar, né? Não vai adiantar palavras bonitas, não vai adiantar quantidade de palavras, não vai adiantar falar em línguas, se a gente não entender o que a gente está pedindo, se a gente não entender o que está saindo de dentro da gente, se a gente não vivenciar de verdade o que a gente está falando, o que a gente está projetando como oração. Porque Deus já tem conhecimento do que está dentro de mim. Então, não tem nenhum tipo de conexão que dá para ser criada a partir de palavras que não fazem sentido profundo pra gente, né? Então, eu achei isso muito legal porque, inclusive, me trouxe essa explicação, né? Quando eu vi esse texto, porque, nossa, eu me sentia muito mal, né? Eu falava, nossa, gente, só eu que não consigo me afinizar com isso, né? E hoje eu percebo que, na verdade, eu não conseguia me afinizar, e talvez tenha sido só eu mesma, mas talvez eu não tenha conseguido me afinizar porque não fazia sentido, eu não conseguia compreender. Né? No momento em que eu, então, consegui compreender e consigo compreender o que sai da minha boca em oração, eu me sinto muito mais conectada. Né? Bom, tem um texto que eu quero trazer aqui para o nosso estudo, que é do livro Coragem, e eu quero ler esse texto, eu trouxe ele na íntegra, eu quero ler e em alguns momentos fazer algumas reflexões que eu acho que são muito pertinentes assim, para a gente nesse momento. Emmanuel, ele nos fala sobre a prece. É na lição 24, que se chama Oração e Atenção. Acredito até que todos vocês já conheçam esse texto. É um texto muito bonito. Então começa assim: oraste, pediste. Então, acho que aqui já começa a reflexão aqui, porque ele fala, ó, oraste, pediste. Então, como que é importante a gente perceber que ele já começa nos afirmando, não é uma pergunta, ele nos afirma sobre a importância do pedir. É importante, lembra que eu falava lá no início? Importante a gente, numa condição de humildade, pedir, dizer o que eu necessito, né? Então, uma vez que eu orei, uma vez que eu pedi, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da providência divina. Gente, olha que profundo isso, né? Olha só o poder da nossa prece e que a gente não valoriza muitas vezes, né? Porque o que a gente faz? A gente pede, a gente ora, a gente pede, a gente faz aquela coisa toda, faz todo aquele ritual, né, para dizer da nossa necessidade para Deus. E aí o que acontece logo depois? A gente continua na nossa impaciência, na nossa incredulidade, ansiosos, né, por algo que a gente acredita que seja a resposta que nós pedimos, porque muitas vezes nós somos, quantas vezes, né, nós pedimos algo querendo que Deus nos dê como resposta exatamente aquilo que está na nossa mente, né? E quando não vem aquela resposta, a gente acha que Deus não ouviu as nossas preces, né? Então a gente se esquece que pedir é um direito nosso, mas só Deus que sabe se nós realmente temos o mérito suficiente naquele momento para receber o que a gente pediu e como é que a gente vai receber aquilo, né? Então, continuando, o texto diz assim: desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Porque, gente, é no detalhe que a gente vai receber nossa resposta, né?
É no detalhe que Deus conversa com a gente. A resposta ela não vai aparecer no outdoor brilhante, barulhento, falando, aqui, Adriana, a resposta que você me pediu. Na maior parte das vezes, a resposta ela surge o quê? Num texto que a gente lê, numa conversa que às vezes nem é com a gente, às vezes a gente escuta alguém falando e faz sentido, né? Numa frase que alguém diz perto da gente, sei lá, num filme que a gente está assistindo, e de repente, olha, meu Deus, é isso, aquilo que eu estava conversando com Deus ontem, anteontem, há um mês. Então, e aí é nessas sutilezas que a gente tem que ficar atenta, né? Então, no momento que oramos, pedimos, agora é hora de acalmar o coração e começar a perceber as sutilezas do nosso dia, entregando isso realmente, né? Numa fé profundamente firme e conectada de que sim, a providência divina neste momento trabalha para realizar, para operar tudo isso na minha vida. Só que tem um momento certo, né? Não é quando e como eu quero. Bom, então continua o texto. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Então, olha só, né? Deus está trabalhando por cada um de nós, né? Os mensageiros de Deus estão aí trabalhando por nós todo o tempo. Então, continuando. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Gente, olha só. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Lembra que a gente falava, né? Então, ao invés de a gente ficar desesperado porque aparentemente a resposta não está chegando, né? Vamos prestar atenção, porque de repente a resposta até já chegou. Mas o barulho que a gente desenvolve na nossa mente, no nosso coração, é tão grande, tão grande, que a gente não consegue perceber essa resposta, que às vezes já passou por nós várias vezes, em vários formatos diferentes. Às vezes foi um outdoor que a gente leu, né? Às vezes foi alguém que nos falou, às vezes foi um texto que a gente leu. Mas o barulho está tão grande aqui dentro de mim, porque eu estou tão focada na resposta que eu almejo, que eu não estou enxergando as respostas que talvez, muito provavelmente, Deus já colocou na minha frente. E aí eu estou perdendo a oportunidade de refletir sobre as respostas. Eu estou perdendo a oportunidade de perceber o tamanho da conexão que talvez eu já tenha construído, mas eu não dou conta. Porque ela está emperrada, a conexão foi um pouco só, né? Ela não caminhou o suficiente, porque eu não estou dando essa chance. Então, continua o texto. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Olha só, gente, algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Nós pedimos, estamos sendo atendidos. Muitas vezes do jeitinho que a gente pediu, mas a gente não se aquieta. É aquela fé vacilante, né? A gente faz a nossa prece, mas parece que é uma prece só da boca para fora. Em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma. No verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela da imprensa, ou até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Então eu faço minhas orações, me conecto. E aí quando eu dou espaço para que essa conexão realmente se aprofunde, a resposta aparece para mim.
Às vezes eu estou caminhando e aí aparece alguma coisa escrita na minha frente. Eu estou escutando uma notícia de jornal e de repente alguém fala alguma coisa que faz uma conexão, fala, puxa, é isso. Né? Parece mágico, mas não é mágico, é a providência divina operando na nossa vida. Né? São aquelas sincronicidades que acontecem de repente, que parecem que vieram do nada, mas não é do nada. Foi porque nós deixamos esse espaço livre de angústia, né? Livre de tudo isso que vem, que fica borbulhando dentro da gente, dessa ansiedade. Então, quando a gente liberta-se dessa ansiedade, quando a gente acalma e começa a prestar atenção a partir do momento que a gente faz a nossa prece, então a gente consegue encontrar a resposta, né? A resposta vem pra gente, em algum momento ela vem. E continuando o texto, mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Sabe aquele sentimento ou aquela ideia que a gente não sabe de onde veio, mas que ela acontece e aí tudo faz sentido e parece que a gente é tomado assim, nossa, a resposta veio, é isso que eu preciso, né? A gente tem certeza de que é isso que a gente precisa fazer, porque a gente foi tomada por aquele sentimento, né? A providência divina agindo na gente mesmo, né? Ou trabalhando os nossos pensamentos, ou trabalhando os nossos sentimentos. Mas só é possível isso acontecer quando a gente abre esse espaço. E como é que a gente abre esse espaço? Elevando os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos, né? Se afastando cada vez mais de pensamentos e sentimentos que têm uma vibração mais baixa, né? Dessa confusão mental e emocional que a gente vive, que parece que a gente gosta de viver nisso, né? Porque a gente insiste em não se libertar disso, né? A gente fica pensando, nossa, mas e se? Nossa, mas e se não der certo? Nossa, mas e se não... Nossa, mas... E aí a gente esquece de que a gente só precisa acalmar e abrir esse espaço, porque as coisas vão começar a fazer sentido, né? Então, Deus responde sempre, o texto, gente, Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem do pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. Então, Deus vai agir através da espiritualidade para realmente atender os nossos pedidos feitos em oração sincera, né? Feitos em oração que parte do lugar de que estamos aqui para aprender e temos o dever de sempre pensar no bem que podemos fazer a nós mesmos e a todas as pessoas do planeta, não só as pessoas do nosso convívio, mas do planeta, né? Acontece que, como eu falava antes, a gente anda tão desconectado, né? A gente anda tão distante que às vezes é difícil de entender as respostas que Deus nos manda, né? Por exemplo, quando que foi a última vez que você sentiu Deus falando com você? Falando de verdade, né? Mas aqui é pra gente ser bem verdadeiro, né? Porque se a gente faz oração, mas continua desesperado, angustiado, porque, meu Deus, não vai acontecer. E agora? E fulano não chega, ou fulano não vai, ou isso, ou aquilo, né? Se a gente não consegue perceber perspectiva na nossa vida a partir dessa oração feita, então significa que talvez a gente não esteja abrindo espaço para realmente ter essa conexão com Deus, né? E aí muitos de nós começam a
a duvidar realmente de Deus e da providência divina e de entender que, acreditar que tudo tem um tempo e que o tempo divino não é o nosso tempo, né? E por isso que a gente vai ficando tão desconectado. Então, lembra lá do que Emmanuel nos disse, tá lá no Evangelho, tá no Livro dos Espíritos também, né? Ora, pede, faz o seu pedido e acalma o seu coração. Porque a partir do momento que você pediu, já existem espíritos trabalhando por você. E aí agora é o tempo divino das coisas, né? É o tempo de acontecimento que Deus já estabeleceu para que tudo aconteça. Então precisamos aguardar. E nesse aguardar nós vamos fazendo a nossa parte. A gente vai meditando, a gente vai acalmando os nossos pensamentos, as nossas emoções. A gente vai também agindo de forma cada vez melhor, né? Sempre buscando estar mais próximos, né, desse caminho de luz, operando também essas mudanças internas na gente, né? Para que então essa oração ela fique cada vez mais potente, para que essa conexão fique cada vez mais forte e mais potente, para que a gente sinta, na verdade, essa conexão mais forte, mais potente, né? E aí a gente vai perceber que Deus nos escuta o tempo todo, né? Que Deus está aqui, nesse momento conosco. Só que precisamos fazer a nossa parte para que a gente consiga entendê-lo, escutá-lo, compreendê-lo, né? É uma tarefa para uma encarnação só? Não, a gente sabe que isso é uma tarefa para muitas encarnações. Mas o que eu posso fazer nessa encarnação para realmente compreender que a minha oração pode ser muito mais poderosa do que ela é? O que eu posso fazer nessa encarnação para dar esse passo? Talvez esse seja o nosso desafio maior, né? Então, continuando o texto, o próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nessa oração que todos nós conhecemos e que professamos tantas vezes, né? E, dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Vocês perceberam que a gente precisa realmente de silenciar. Senão, além de não ouvir, não perceber, não enxergar as respostas que Deus nos manda diante das nossas preces, nós também não conseguiremos aceitá-las, aceitar as respostas que são nos enviadas, né? Porque, como eu já disse, pedir é um direito que foi nos dado, mas receber é algo que precisa ser conquistado. E só Deus tem a resposta para cada um de nós, para cada um dos nossos pedidos, né? É importante que a gente saiba que existe um propósito de Deus para a gente, para cada um de nós nessa encarnação, né? E é preciso que a gente se conecte com isso. Porque, do contrário, se a gente não se conectar com esse propósito dessa encarnação que foi nos dado, a gente não vai conseguir ouvir Deus. Se a gente vive uma vida sempre achando que a gente merece mais do que a gente tem,
que Deus não está sendo justo comigo, porque a minha vida está muito sofrida. Se eu não me conectar, isso não significa a gente cruzar os braços e não trabalhar por condições melhores, sejam essas condições materiais, emocionais, espirituais, né? Então, trabalhar a gente pode, devemos, inclusive. Mas entender que existe um propósito divino para a minha encarnação é o que vai me conectar com Deus, é o que vai possibilitar que eu realmente consiga compreender as respostas que são dadas para as minhas preces, né? É importante que a gente fale com Deus não como se a gente falasse com um estranho. A gente precisa falar com Deus como a gente fala com o nosso pai, né? Com aquela pessoa querida, com aquela pessoa que a gente confia de verdade. Afinal de contas, a gente tem o DNA de Deus, nós somos filhos de Deus, né? E de um Deus que é pura bondade, de um Deus que é a compaixão propriamente dita. Não é um Deus mau, não é um Deus violento, não é um Deus que não tem compaixão por seus filhos. É um Deus que nos acolhe, né? E que nos acolhe da forma como nós somos. Então é muito importante que a gente se conecte a isso. E aí, com o tempo, a gente então vai aprendendo a se relacionar melhor com Deus. Porque é na prática, é no vivenciar que a gente vai aprendendo mais, né? E aí a gente vai aprendendo que a gente pode confiar, que a gente pode pedir e precisa esperar. E aí a gente vai aprendendo a esperar cada vez mais. E eu falo isso por um aprendizado próprio, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Eu contei no início do nosso estudo como é que era a minha relação, né, com a oração, de não sentir essa conexão, de parecer que eu não era merecedora, né? E como que isso foi melhorando por várias questões, mas com certeza porque eu me coloquei à disposição de vivenciar o processo e fui nesse vivenciar aprendendo a me religar a Deus. E não é um religar porque ele tinha desligado, é porque eu tinha desligado. Então, eu aprendi o caminho desse interruptor novamente. Deus nunca se desliga da gente, né? Nós é que nos afastamos, nós é que nos desligamos. E aí as nossas preces são apenas palavras soltas ao vento, né? Então, para a gente já terminar, eu quero ler como uma reflexão final, ler do Ceifa de Luz, também a lição 56, que é temas de prece. Parece tudo muito repetitivo, sabe, gente? Muitas coisas que estão aqui eu já falei, estão em outros textos, mas a proposta é essa. A proposta é a gente repetir para ver se entra dentro da gente, né? Então vamos lá, do Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, foi psicografado por Chico Xavier. O estudo 56, a lição 56, temas da prece. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Jesus nos disse isso em Mateus, capítulo 7, verso 12. Roga a Deus, te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertem. Pede saúde, evitando brechas para a doença. Solicita proteção, amparando os irmãos de experiência cotidiana, dentro dos recursos que se te façam possíveis. Espera a felicidade, criando a alegria do próximo. Procura as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio aos que te rodeiam. Busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Aguarda tolerância para as falhas possíveis que venhas a cometer, entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha.
Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes para que te harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carecem para que não lhes falhem o equilíbrio e a tranquilidade. Suplica o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Contudo, não sonegues auxílio ao Senhor para que haja sustentação na paz dos outros. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que não consome. A lâmpada gasta a força da usina, deitando luz a benefício de todos, sem enceleirá-la. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. Então é isso, meus queridos. Gratidão por ficarem aqui até agora, gratidão por pararem para ouvir essas reflexões que eu trouxe. Eu espero que faça um pouco de sentido para vocês. Fazer esse estudo foi muito significativo para mim, me ajudou bastante essa semana, especialmente com tudo que aconteceu nos últimos dias. Então eu espero que nesse momento os corações de cada um de vocês também estejam tranquilizados, assim como o meu, depois de ouvir tantas palavras maravilhosas que o Cristo nos trouxe, né? Que Deus possibilita nas nossas vidas. Então, gratidão por estarem aqui. Uma boa noite para todo mundo. Até mais.